Meus amigos, as coisas já não são como eram antigamente, né? Os melhores desenhos, as melhores comidas, os melhores brinquedos, as melhores brincadeiras, as melhores pessoas, os melhores lugares, os melhores tempos que não voltam mais. Essas são as características do sentimento de nostalgia, né? Provavelmente você já experimentou isso e vai continuar experimentando ao longo de toda a sua vida. E o nosso autor de hoje descreve esse sentimento como aceito pela linguagem leiga, né? Nos seguintes termos. A palavra designa a inútil saudade de um mundo social ou de um mundo de vida do passado, cujo desaparecimento é inútil deplorar. A gente está conversando hoje com o Jean Starobinski, escritor do livro A Tinta da Melancolia, uma história cultural da tristeza. Na verdade, o nosso comentário de hoje não é sobre a obra como um todo, é sobre um capítulo mais específico, o terceiro capítulo, chamado A Lição da Nostalgia, com um subtítulo de A Invenção de uma Doença. Por que a invenção de uma doença? Porque, se você não sabe, a nostalgia já foi classificada como uma patologia. Sim. O autor inicia o texto com algumas breves reflexões acerca da relação entre a linguagem e as patologias, né? Ou seja, especialmente as patologias chamadas morais, psicológicas, né? Que não seriam causadas por agentes patógenos propriamente ditos, e sim por distúrbios psicológicos ou qualquer coisa do gênero. Ele enxerga uma relação muito característica entre a denominação de algo, né, a significação de um certo quadro de percepção de mundo como algo patológico e, por consequência, a causa desse quadro, né, a geração, a gênese desta situação considerada patológica pelo fato de nós tratarmos ela como patológica. Em termos mais simples, uma espécie de interdependência entre o signo linguístico e a percepção que nós temos sobre determinado conjunto de sentimentos que uma pessoa expressa e o caráter doentio que esse quadro adquire a partir do momento em que nós passamos a considerá-lo doentio. Então, seria a doença uma criação em alguma medida, né? Algumas dessas patologias, dessas doenças, marcadamente aquelas relacionadas à psique humana. E nesse contexto é que ele vai justamente afirmar o seguinte: antes de serem reconhecidas como estados anormais, certas doenças são apenas uma turbulência do curso habitual da vida, da qual ninguém pensa em separá-las. Enquanto o paciente não cogita em requisitar a ajuda do médico e enquanto a linguagem médica não comporta nenhum vocábulo que possa designar esses distúrbios, a existência dele é nula. Conhecendo-a, entretanto, essa doença, buscando preveni-la, passam a temê-la. Há doenças, sobretudo doenças nervosas e morais, neuroses e até psicoses, que se transmitem porque se fala delas. Veja bem, um ponto importante aqui, né? A gente não está conversando com nenhum escritor literário, apesar de ser também um crítico literário. O Jean Starobinski, que nasceu em 1920 e morreu apenas em 2019, viveu quase 100 anos, né? Viveu um bom período da história aí recente. Era formado em filosofia, tinha formação em medicina, tinha formação em história. Então, portanto, um indivíduo com uma formação ampla e que conseguia, né, adquirir uma visão diferente de alguns fenômenos a partir disso. Particularmente em relação à nostalgia, nós temos um exemplo sensacional de como essa criação, essa gênese contextual, histórica, cultural de algumas patologias acontece. Em 1688, um sujeito chamado Johannes Hofer de Mulhouse apresentou uma tese segundo a qual haveria uma doença chamada nostalgia. Essa palavra é fruto, olha os passarinhos cantando aí. Essa palavra é fruto de um neologismo que mistura as palavras gregas nostos e algia, algia dor, né? Nós utilizamos ainda no português como um sinônimo de dor, e nostos seria retorno. Portanto, a nostalgia seria classificada, caracterizada como uma doença envolvendo o desejo de retornar à pátria, o desejo de retornar ao seu lugar de pertencimento original, algo talvez relacionado aí a um nacionalismo incipiente no continente europeu, né? E que afetava particularmente os soldados e marinheiros que iam em expedições para outros países, outras terras, outros lugares,
e quando eram acometidos de alguma doença que não conseguia se identificar na época pela, né, precariedade tecnológica e medicinal, ou mesmo por algum outro quadro psicológico de tristeza excessiva, etc., eram classificados como nostálgicos. E a partir disso, ao longo do século XVIII, se desenvolve uma grande quantidade de estudos e escritos acerca do fenômeno da nostalgia. Então, alguns autores buscam explicar esse fenômeno com base em relações de máquinas, né? Então, uma ideia relacionada à mecânica, como se os corpos dos seres humanos funcionassem como máquinas através de mecanismos hidráulicos de pressão. Então, se o indivíduo sai da Suíça, dos Alpes suíços, para uma região litorânea, ele sofreria uma queda de pressão muito brusca e isso afetaria os seus humores. E essa característica patológica da nostalgia seria fruto dessa consequência de mudança de pressão atmosférica. Veja que interessante, né? Outros autores, como por exemplo o Immanuel Kant, fazem uma mudança em relação ao que nós buscaríamos retornar. Então, de acordo com o Kant, a busca pelo retorno, pela volta, não seria um lugar geográfico específico, mas sim a um tempo que não tem mais como ser recuperado. A noção, portanto, kantiana de nostalgia é muito mais próxima do que nós hoje entendemos por nostalgia no senso comum, né? Outros autores, por sua vez, em virtude de alguns fenômenos envolvendo músicas tradicionais cantigas, né, de alguns países, típicas da cultura de alguns países, acabam relacionando o fenômeno da nostalgia com a questão da acústica. E não é de surpreender, portanto, que em algumas ocasiões nós tivéssemos registros de músicas tradicionais sendo banidas, proibidas dos regimes militares, para que os soldados não caíssem em nostalgia, para que eles não fossem contaminados com esse mal patológico, doentio, que era a nostalgia na época. Aqui nós temos mais um trecho que é muito interessante da gente ver, né? Em 1710, Theodor Zwinger, numa dissertação, menciona a curiosa aparição de um estado de tristeza nos militares suíços que serviam na França e na Bélgica, quando ouvem uma certa cantilena rústica, aos sons da qual os camponeses suíços fazem pastar seus rebanhos nos Alpes. Os oficiais viram-se obrigados a proibi-las e a punir com severidade aqueles que persistissem em tocá-las, cantá-las ou simplesmente assoviá-las. O mais grave são as deserções. E aí ele fala justamente de que a partir do século XVIII, do final do século XVIII, com a nostalgia já sendo enxergada como uma doença muito reconhecida na comunidade médica, né, amplamente reconhecida, a deserção, a fuga do soldado do seu pelotão era um problema. E a partir disso era necessário lidar com certos métodos de tratamento. Então um deles mais recomendados era justamente liberar o sujeito para que ele voltasse à sua terra natal e lá se recuperasse. Outros adotavam alguns métodos mais drásticos, por assim dizer, né? Então, nós temos, por exemplo, o caso de um exército russo, em 1733, que teve alguns de seus soldados ficando meio amuados ali, meio tristes, né? E eis que o general russo resolve dizer ao seu exército que aqueles que caíssem doentes seriam enterrados vivos. Tendo este castigo sido aplicado no dia seguinte a 2 ou 3 soldados, não houve mais nenhum melancólico em todo o exército. Isso aqui é interessante também, né? A questão da palavra melancolia. Ele até menciona que, em muitos casos, os termos técnicos que acabam pegando, por assim dizer, na linguagem cotidiana, vão perdendo ao longo do tempo seu caráter técnico e adquirindo uma espécie de uma conotação semântica mais coloquial, mais leiga. E a partir disso, esses termos são substituídos. O que acontece no século XIX, né? Mais propriamente no final do século XIX? Com a pasteurização, no sentido, né, o fenômeno do Louis Pasteur, a identificação de patógenos microscópicos, de seres, bactérias, etc., que decompunham certos alimentos e, a partir disso também, a percepção de que algumas das patologias poderiam ser causadas por esses seres, inicia-se uma nova era na medicina, né? Então, a visão da doença não como um fenômeno conglobante que envolvia o indivíduo em todas as suas
facetas, mas uma tentativa de análise, né, de separação, de secção do paciente, do indivíduo, em vários pedaços. É enxergado como um conglomerado de órgãos, de tecidos, e alguns desses órgãos ou tecidos podem estar afetados por certos patógenos também microscópicos. Uma visão menos global e mais precisa, objetiva, minuciosa da doença. A palavra nostalgia deixa de ser aos poucos utilizada em trabalhos técnicos e passa a ser cada vez mais utilizada em trabalhos, na linguagem cotidiana, né, fora de pesquisas, etc. No seu lugar, entretanto, surge um novo termo, que seria a reação depressiva de inadaptação social. Por quê? Porque o foco já não estava mais no retorno a um status quo anterior, no retorno a um local anterior no qual esse indivíduo poderia se recuperar e harmonizar os seus humores. Estava, sim, numa tentativa de adaptá-lo ao novo ambiente. A ideia não era mais retornar para o passado, mas aceitar o presente do modo como ele é e se adaptar a ele. E aqui nós temos a explicação que o autor nos traz da contextualização desse fenômeno, né? Então, num momento em que as grandes cidades europeias, século XVIII, surgiam e se desenvolviam, mas ainda conviviam com uma vida provinciana, típica do interior, do campo, o fenômeno da nostalgia é muito compreensível, né? Enxergar nessa mudança de áreas, nessa mudança de ambiente, de cultura, um fator depressivo, por assim dizer, que causa no indivíduo um quadro patológico e faz com que ele deva necessariamente voltar para que ele não morra. Achava-se que os indivíduos morriam de nostalgia, sendo que muitas vezes eram outras doenças que estavam envolvidas naquele processo, mas elas eram assim interpretadas, né? E num novo momento em que as informações estão presentes em praticamente todos os lugares, né? Século XX, vamos colocar, e, portanto, o indivíduo ele não tem mais propriamente um lugar de pertença com tradições sólidas, crenças, significados, uma noção de comunidade, por assim dizer, originária. Ele pertence, por assim dizer, a todos os lugares, se ele quiser. A questão não é retornar a nenhum lugar, porque não há lugar para retornar mais. A questão é aceitar e se adaptar ao novo ambiente, né? Então, esse aspecto cultural que influencia na gênese e na eliminação, né, na extinção de certas doenças, de certos quadros patológicos, é muito interessante. A reflexão que ele faz acerca da nostalgia é curiosa para nos dar um exemplo, sem preconceitos, vamos colocar dessa forma, do que nós poderíamos tentar transportar dessa história para a atualidade, né? Será que algumas das doenças que nós enxergamos hoje, né, que já foram enxergadas, por exemplo, nos termos melancolia, esquizofrenia, não estou dizendo que essas questões não existam, mas que hoje são palavras com uma conotação leiga muito mais difundida e cada vez menos talvez utilizada em termos técnicos, porque vão sendo substituídas. Será que hoje a ideia de depressão, a ideia de ansiedade não seria a nossa nostalgia, né? Até que ponto essas patologias, esses transtornos surgem por conta de um distúrbio propriamente biológico, fisiológico nos indivíduos, e até que ponto ele não é uma produção de um contexto cultural que exige, por exemplo, que as pessoas sejam felizes o tempo todo, que enxerga, por exemplo, na falta de felicidade e alegria em consumir e se satisfazer o tempo todo um problema, sendo que o mundo, ao longo da história, não é composto de pessoas que se satisfazem o tempo todo, né? Nós nunca tivemos acesso a tantas coisas, então por que é que tem cada vez mais gente triste ou sendo diagnosticada com depressão e etc, etc. Então essas são algumas reflexões que o livro proporciona, né, se nós tentarmos trazer essas ideias para o nosso contexto. Fica aí a indicação de leitura. Eu vou colocar aqui na descrição alguns links de algumas matérias envolvendo a relação entre ambientes que estimulam a felicidade e a percepção de tristeza que os indivíduos têm como uma consequência contraposta desses ambientes, né? Então, a gênese de um certo quadro psicológico em virtude de um ambiente viciado e problemático. E, enfim,
tirem as conclusões que quiserem. Se quiserem discutir, discutam nos comentários. Segue o canal, assiste os próximos vídeos, assiste os vídeos anteriores e um abraço.